Ora, muito bom dia. Vou hoje continuar com o tema da teoria das elites e vou fazer a segunda aula. Esta devia ser a terceira em boa doutrina, porque incide sobre um caso particular. Em todo o caso, portanto, eu devia apresentar primeiro a teoria geral e depois a teoria particular. Mas, enfim, não resisto à tentação. Porquê? Porque a aula de hoje tem sobretudo a ver com a classe média, ou melhor, com aquilo que não existia na antiguidade clássica, que não existia na antiguidade oriental, que não existia nos impérios da América, não é? O Império Inca, Azteca, Maia, e que não existia na China e não existia na maior parte das realidades, não existia, por exemplo, nos impérios africanos, não é? Do centro africano, por exemplo, não é? Não é tradicional haver referências à classe média. A classe média não existia, de facto. Ela começa a aparecer devagar no final, digamos, no final da Idade Média, uma coisa muito incipiente, arrasta-se incipientemente até à Revolução Industrial, basicamente, e depois, muito devagarinho, começa a aparecer no final do século XIX e o seu esplendor ocorre no século XX, não é assim? E agora está ameaçada de extinção. Bom, porquê? Porque a ditadura do dinheiro vê como uma ameaça a classe média dominante, pura e simplesmente. Bom, tornou-se a classe dominante. Em termos demográficos, em termos, enfim, de muitas outras razões. Ora bem, e porquê é que eu vou falar disto em particular? Porque só falei de um extremo, digamos, que é a pequena elite, que no fundo acaba por ter 2, 3%, e que domina o sistema. Então o que é que havia? Não havia mais nada? Não, havia a elite, depois havia uma massa informe, não é assim? De gente que vivia mais ou menos desafogadamente, normalmente menos desafogadamente, e depois havia os escravos. Não confundir escravos com escravos que já havia na Antiguidade. A gente vê no Império Romano a existência de escravos, não é assim? De gladiadores, o próprio povo hebreu que estava cativo era escravo. Portanto, a condição de escravo é a coisificação do ser humano. O que é que isto significa? O ser humano é uma coisa, não é uma pessoa. Não tem personalidade jurídica. Tem muito poucos direitos ou nenhuns. É uma coisa que tem algum valor, não é assim? Tem valor, como um cavalo também tem valor, mas não tem personalidade jurídica. Até pode ter direitos na nossa sociedade. O cavalo tem direitos, os animais têm direitos, os cães têm direitos, os animais domésticos têm direitos, os outros animais têm direitos, mas não são pessoas, não têm personalidade jurídica. Eram vendidos, é claro que não eram desprezíveis porque valiam dinheiro, não é assim? Um escravo bom valia o mesmo que um cavalo. Grosso modo, é uma maneira para avaliar, valia mais ou menos o mesmo do que um cavalo vulgar, um cavalo bom, mas vulgar. Não estou a falar do expoente, não é assim? Bom, portanto, ninguém deita fora um cavalo, não é? Portanto, acaba por ter algum valor. Porque é que se concedem alguns direitos aos escravos em tempos antigos? Sobretudo no cristianismo, consideram-se os escravos como coisas, mas com alguns direitos. Tinham direito a ser batizados, tinham direito a ser instruídos na religião, tinham direito a ser a poder casar-se com outros escravos, naturalmente, tinham direito a ter filhos, claro, porque o dono dos escravos acabava por ficar mais rico com o casamento dos escravos e com a sua procriação. Não era só altruísmo. Havia ali uma espécie de má consciência do cristianismo, não é verdade? E, portanto, também algum benefício que decorria do bom patrão. Bom, ora bem,
eh, a questão, mas de uma maneira geral, e nas outras culturas, não havia a vassalagem e a escravidão andava muito perto em termos económicos, sociais, em termos de direitos concretos, não é filosóficos, é direitos concretos, não é? A pessoa acabava por não se distinguir bem o que era um pária da Índia, de um indivíduo que vivia. Enfim, não se percebia bem qual era a diferença, eram ambos miseráveis. Bom, ora bem, quando é que isto começa a desaparecer? É engraçado que há uma certa novidade no regime feudal europeu, todo ele, embora o nosso feudalismo tenha sido muito mitigado, apesar de tudo nisto tivemos uma semelhança, que é na ideia de que entre o o senhor, entre a elite aristocrática e o peão, e o plebeu completo, e aquele que servia de massa, a massa que trabalhava, havia qualquer coisa de diferente. Embora o estatuto fosse essencialmente atribuído a uma coletividade e não a um indivíduo, ele beneficiava desse estatuto enquanto membro de uma coletividade. Estou a falar-vos de uma exceção nos regimes feudais e senhoriais, portanto, da feudação e da sub-enfeudação, onde apesar de não há tanta diferença entre os titulares, mas sobretudo entre as situações de determinados locais que tinham um estatuto que permitia verificar alguma diferença qualitativa para as pessoas que lá viviam. É aquilo que se chama o patriciado, as terras que têm o patriciado, que é o fundo, o início da ideia da res pública urbana, a cidade que se autogoverna e que tem, por assim dizer, a sua elite autónoma, os seus direitos autónomos enquanto coletividade, não em termos individuais. Por exemplo, na Alemanha chama-se isto o Bürgeradel, a nobreza do burgo. Não é uma burguesia, é uma nobreza do burgo. A nobreza pertence ao burgo e, portanto, os que lá viviam tinham uma nobreza adquirida pelo burgo. Como, por exemplo, aconteceu com as cidades de Augsburg, Nuremberg, Frankfurt, por exemplo, ou em Itália, não é assim? Algumas cidades com um sistema, enfim, não se pode chamar aquilo nem democrático nem republicano, mas, por exemplo, o sistema de Veneza, com os doges e algumas famílias aristocráticas que eram cooptadas, Florença, em certa altura, a República Florentina, não estou a falar dos Médicis, naturalmente, porque isso constitui o regime feudal tradicional, em certa medida havia algumas realidades destas um pouco por toda a parte, que criavam uma espécie de autonomia, era concedida pelo soberano, uma autonomia e acabava por ser consueto-ordinária, ou melhor, decorria da própria tradição e do costume, já sabem isto, os que estudaram direito, costume e lei. Bom, e, portanto, a tradição gera um costume que já tem um sentido de obrigatoriedade, que depois gera a lei, que acaba por ser escrita e determina até sanções em caso contrário. Bom, e nós? Sempre a velha pergunta, então em Portugal? Em Portugal havia situações diferentes. Em primeiro lugar, pela quantidade, as chamadas biétrias. O que é uma biétria? Ora bem, a gente tem que perceber que na feudalidade há três situações completamente opostas, não é? Os cotos,
as honras e as biétrias. O que é isto? Fora os bens reguengos. Os bens reguengos pertenciam ao rei. A suzerania era direta do rei. Não é assim? Isto é meu. É meu. E, portanto, nem se discute. É Lisboa. Não é assim? É do rei. Acabou, ponto final. Não se discute. Bem, mas há outras em que a coisa é completamente diferente. As honras eram atribuídas pelo rei, por um rei qualquer, mas eram hereditárias. O senhorio era uma família da aristocracia que herdava, digamos assim, a suzerania sobre um certo território. A suzerania em Portugal, lá fora não, a suzerania era a sério. Eram eles que tinham o exército, eram eles que cunhavam moeda, eram eles que nomeavam as justiças, eram eles... Quer dizer, havia uma espécie de semi-estado dentro do Estado. É o feudalismo, não é? Um semi-estado dentro do Estado. Claro, cá é tudo meia dose, país da meia dose, não é? Já estou farto de dizer isto. Cá é tudo meia dose. E, portanto, cá, enfim, podiam nomear justiças, podiam. Os juízes mais baixos eram nomeados pelo senhor, mas depois os de cima era o rei que os nomeava, queria lá saber que havia senhoria ou não. Os apelos e agravos eram sempre nomeados pelo rei, não havia cá meia dose, não é? O desembargo é sempre real. Bom, de maneira que. Mas, por exemplo, oficiais menores, gente ligada à escrivania, o escrivão, o tabelião, essa gente toda, o coteiro, sei lá, eram de nomeação senhorial. Muitas vezes havia uma espécie de intermediação, ou seja, o senhor mandava o nome de quem queria ser nomeado ao rei, mas quem nomeava era o rei. Ou seja, ele tinha um direito de propositura, não era definitivo. Dependia, em alguns casos era. Na Casa de Bragança havia essa feudalidade mais completa, eram eles que nomeavam, mas na Casa de Aveiro, mas eram ramos da Casa Real, no fundo, não é? Nos outros a coisa era mais discreta, não é? O senhor feudal designava um determinado indivíduo para ser o escrivão, ou ser o tabelião, ou ser o sei lá o quê, não é assim? O juiz dos órfãos, ou outra coisa qualquer, e depois mandava ao rei a dizer, olha, eu gostava que o senhor Pedro do Couto, ou o senhor Manuel da Costa fosse o tabelião. E o rei, sim senhora, concordo, normalmente não havia problema, às vezes havia, mas era raro. Bom, tinha a ver, no fundo, com a própria capacidade do sujeito. E, portanto, isto eram as honras. As honras eram hereditárias. Eram hereditárias e seguiam a linha do mais velho com privilégio do masculino sobre o feminino. É claro que, para acabar com as honras, inventou-se a lei mental. A lei mental que não existia, não é? Tinha estado na mente do rei. Pois está bem, mental, mas enfim, isto agora estou a simplificar, porque senão isto não acaba. E a lei mental o que é que vai fazer? As honras só se transmitem por varonia. O que é que isto significa? Tem que passar de homem a homem. Pode não ser pelo primogênito, quer dizer, o primogênito não tem filho, muito bem, mas tem um irmão, muito bem, passa para o irmão, e depois pelo irmão continua para o filho mais velho, para o filho mais velho. E quando acabar, acabou-se a honra e volta para a terra do rei. E a concessão volta, digamos, volta à casa-mãe. É claro, é Portugal, cá está a meia dose, a lei mental, não é atribuído. Bem, exceto, Portugal do seu melhor, exceto quando o rei dava dispensas fora da lei mental, isto é, o senhor tem esta honra, continua com duas dispensas, três dispensas da lei mental, ou seja, tem três bestões, é como as cartas, não é? Três bestões para gastar. Agora não há rapaz, só uma rapariga, pim, um bestão. Só há outra rapariga, pim, segundo bestão. Só há terceira rapariga, pim, terceiro bestão. Agora tem que haver homens só, porque aí a quarta, ponto, acabou, dá cá, dá cá, dá cá. Não segue a não ser. Quer dizer, podia seguir por mulheres, mas iam-se gastando as vidas de exceção que eram atribuídas na meia dose. Na meia dose, alguns não havia meia dose nenhuma. Acabou de dar cá.
E foi uma maneira de, no fundo, diminuir a quantidade de honras e de cotos. Cotos eram mais ou menos como as, as honras, mas tinham alguns privilégios. Por exemplo, um coto de homisiados. O que era? Era um indivíduo, coisa que muitas honras não tinham, mas tinham os cotos. Por exemplo, um indivíduo fosse criminoso, se fugisse para um coto, não o podiam apanhar. Daí é que vem, o senhor já não se lembra, mas a minha geração ainda jogou à apanhada, não é? A apanhada, que era um jogo barato, não é? Que a gente corria atrás uns dos outros a ver quem é que apanhava, e havia um lugar que era o coto ou o coito, dizia-se o coto ou o coito. O coito é um bocado mais desagradável porque tem outro sentido. Mas enfim, aqui é o coito. Ou seja, eu chegava ali, por exemplo, uma árvore, a árvore era o coito. Vou-te apanhar, ai, ai, ai. Não, não. Estou no... O gajo agarrava-se à árvore e dizia, estou no coito. Acabou. Estou no coto. Estou no coto. Os mais antigos lembram-se disto, de certeza. Eu agradeço que ponham nos comentários, porque eu estou a falar para a juventude que só tem telefones e acha que eu sou doido, não é? Que estou a dizer aqui coisas que são inventadas. Isto era a prática habitual da minha geração de putos, não é? É pá, apanhei-te. Não, não, não. Eu estou aqui agarrado à árvore. Coto não. Não podes apanhar. Bom, no Couto era isto mesmo, o Couto de homicidados. O criminoso fugia para o Couto e dentro do Couto ninguém podia tocar e fora dele também. Se o gajo saísse de lá, bumba, era agarrado e preso. Porquê é que se fazia isto? Muitas vezes para povoar certos territórios. Era uma tática. Pá, vamos aqui abrir isto aos criminosos, vêm pagar os criminosos e pá, vão ter que trabalhar a terra, vão ter que cultivar e tal. E isto, que ninguém quer vir porque está desertificado, já havia nessa altura, desertificação, assim pelo menos tem alguma gente que toma conta disto. Pronto, era a razão do coto. Também era um senhorio que se transmitia pela mesma lógica da honra. E a Biétria, Biétria, com dois S, Bétria, também aparece Beátria, ou com H, Bétria, é sempre a mesma coisa. O que é a Biétria? A Biétria é um caso absolutamente excepcional. Excepcional. E há desde o Dom Afonso Henriques. Há Biétrias criadas por todos os reis da primeira dinastia, desde Dom Afonso Henriques. São as terras que podiam eleger o seu senhor. Que podiam eleger e podiam, inclusivamente, substituir o senhor. Não era obrigatório ficar sempre aquele. Eles é que elegiam e eles é que o mantinham, ou este gajo não queremos, é substituído. Era eleito o senhor. O senhor da terra é eleito. Curiosamente, vejam bem. Portanto, é eleito pelos chefes de família, é eleito por aqueles que tinham uma espécie de cidadania local, não é qualquer pessoa que ali a passar, não eram as mulheres, não eram os escravos, não é? Todos os homens nascem livres e iguais em direitos, mas as mulheres não, mas os escravos não, mas enfim, os menores não. Pronto, está bem, eram os homens da terra. Bom, e esses é que tinham o privilégio de poder escolher o seu senhor. Não queremos este gajo, queremos antes aquele. O que é um bom privilégio, não é? Porque o senhor podia ser uma besta e um gajo escolhia um que fosse mais capaz de ajudar a população do que outro. Quantas honras. E Beatriz, eu estive a fazer uma coleção de Beatriz e depois desisti às tantas, não é? Ia fazer por ordem alfabética, mas devia ser feito por reis. Sei lá, o Dom Afonso Henriques criou N Beatriz, como por exemplo Sátão, Freixo, Linhares, Unhos, Trancoso, Celurico da Beira, Marialva, Aguiar da Beira, mas depois houve muitos outros, logo a seguir o Dom Sancho Gouveia, Penedono, Guarda, Amarante, foi Biétria, Vila Franca das Naves, Valença, do Minho, etc, etc, etc. Só para terem uma ideia, aqui na zona, perto onde eu vivo, a antiga vila de Canaveses e arredores tinham 5 Biétrias, pequeninas, mas tinham. Designadamente Canaveses, Tuías, Gontigem, Santo Isidoro e Passos de Gaiol.
Vejam bem, como é que num conselho atual cabiam 5 beatrias diferentes que podiam eleger o seu senhor. Isto, mal ou bem, dá uma capacidade e um estatuto extraordinário a uma determinada população e aos seus representantes. Ou seja, em certa medida, eles são mais do que aqueles que viviam objetivamente. Não estou a dizer, mas são mais nobres, não. Mas fazem menos, trabalham menos a terra. Não, não, não. Mas apesar de tudo, o facto de se viver numa Beétria atribui uma circunstância, como dizia Ortega Gasset, nós somos nós e as nossas circunstâncias, atribui uma circunstância diferente daquela que tinha o tipo que estava, quer gostasse, quer não, sob a pata de um estupor qualquer, que era o senhor hereditário da terra. Bem, mas havia só disto? Não, havia uma coisa ainda mais engraçada, que é a grande exceção da Bürger Adel em Portugal, que é o Porto. O Porto. A cidade do Porto. A cidade do Porto tem um estatuto único, único em Portugal. Porque não só não tinha senhor, não é assim, como tinha uma norma que vem de tempos imemoriais, sempre confirmada, não foi só Dom João I, como toda a gente diz, vem de trás, da primeira dinastia, que proíbe às pessoas nobres, poderosas, de permanecerem no Porto. Não, é uma coisa extraordinária. De pernoitar no Porto. O quê? Então se viesse um conde, um marquês, mas o filho do rei... Não, não, não. Não pode ficar no Porto. Então como é que se faz? Sai, vai dormir a Gaia, vai dormir onde quiser, Vila do Conde, mas não pode ficar no Porto. No Porto, não. No Porto mandam os portugueses. Assim, desde a primeira dinastia. Isto é extraordinário. Extraordinário. É um caso absolutamente único. Bom, e quem são, já agora, as famílias que mandam no Porto? Vou ligar com a outra aula que vou dar a seguir. Em Portugal havia meia dúzia de famílias quando o Dom Afonso Henriques institui o reino. Não é ele que institui, quem institui é o Papa, mas não interessa, é quando ele se revolta e cria o reino, não é? Que eram, por ordem, os Sousões, uma família poderosíssima que deu os Sousas, mas deu outros, deu os Alvins, deu muita gente. Os Sousões, os Braganções, está a saber onde é que eram, os Maias, que são os da terra da Maia, e os Ribas de Vizela. Os Ribas de Vizela. São as 4 grandes famílias. Fora isto, havia os descendentes ilegítimos do rei. Criavam ali uma espécie de sub-realeza que acabou por entrar, não João I, que acabou por entrar várias vezes para a própria realeza, mas que deu uma peça fundamental do regime, que foram os casamentos com as casas grandes, designadamente com os Sousões, que era a mais importante, não é? Porquê que, se os senhores forem ver, há 2 ramos de Sousas, basicamente, há mais, mas enfim, há 2 grandes ramos, os chamados Sousas de Arronches e os Sousas do Prado. Ou seja, Sousa Chichorros, é a mesma coisa, não é? Quando vir Sousa Chichorro, Martim Afonso Chichorro, significa Sousa do Prado. Sousa de Arronches tem, por exemplo, o grande mestre da Ordem de Avis, não é verdade? Dom Lopo Dias de Sousa. É Sousa. Qual é a diferença? A diferença é que o brasão usado, eram a mesma família, são 2 ramos, não é? Pelos Sousas do Prado, ou Chichorros, tem um leão, que eu penso que é referente a leão, não venham cá com tretas, tem um leão. E os outros têm uma caderna, ou seja, 4 luas, assim
digamos, coladas umas às outras, como se fosse uma figura geométrica, 4 luas, 2 em cima, 2 ao lado, coladas pelos bicos, pronto. Uma caderna. Seria as armas primitivas de Sousa. Mas ambos têm outra particularidade, é que nos outros quartéis têm as armas da Casa Real. Porquê? Porque, inteligentemente, os reis cruzaram os seus descendentes ilegítimos com as duas herdeiras dos ramos Sousões e ficaram com varonia real. Da cá que és meu, estão a perceber? Outro caso exemplar é um dos condes da Galiza que se aliou ao Dom Afonso Henriques, quando ele se rebelou contra a mãe, quando se rebelou contra o chamado Conde de Trava, enfim, não é assim, não era o nome dele, mas enfim, não interessa, é conhecido assim, que era o Conde de Sela Nova, um condado antiquíssimo na Galiza. E o Conde de Sela Nova não aceita o Trava e junta-se a Dom Afonso Henriques. É claro, lixaram, não é? Porque a primeira coisa que fizeram, claro, ele ganhou, mas ganhou do lado de cá. E do lado de lá lixou-se, porque tiraram-lhe a Sela Nova e os castelos todos que ele tinha e mais alguma. E o Dom Afonso Henriques ficou com pena do homem. Pá, este gajo era milionário, estava do lado de lá como um nababo, e agora vem para aqui e fica teso, não é? Porque apoiou-me com os seus soldados e com o seu património e agora está lixado porque cai na desgraça. E o que é que ele fez? E agora aqui há uma discussão, eu não vou entrar na discussão, tenho uma opinião, mas não vou entrar na discussão. Dizem os historiadores que entregou-lhe uma irmã, ou outros historiadores, uma filha, tanto faz. Portanto, há uma princesa, ou é irmã do Dom Afonso Henriques, ou é filha do Dom Afonso Henriques. Eu inclino-me mais a que seja filha, mas não vou discutir isto, era o que faltava, não sou artista destas discussões, são micro-discussões, não me interessa nada. Enfim, oferece-lhe ou uma irmã ou uma filha, não sabemos bem, para casar com o Conde de Sela Nova. E o homem não tinha nada e ele ofereceu-lhe uma série de terras. Como, por exemplo, Coreixas, como, por exemplo, a honra de Barbosa. Por isso é que eles se passam a chamar Barbosa, de Barbosa. Todos os Barbosas portugueses, alguns não saberão nunca como é que se encaixa, mas toda a gente que tem antepassados Barbosa, em princípio, vai dar ao senhor Conde de Sela Nova e à sua mulher, a célebre infanta portuguesa, seja filha ou irmã do Dom Afonso Henriques. Isto é interessante, não é? Há milhares e milhares de Barbosas, alguns eu apanhei a cavar de enxada na freguesia de Ancedo, já agora ficam a saber, eu sou investigador, não ando aqui a brincar todos os dias. Fui lá há muitos anos e havia tipos chamados Barbosa Cabral a cavar de enxada e que eram descendentes em linha reta, homem, do Conde de Sela Nova e da sua mulher princesa. Vejam bem ao que isto chega. Portanto, há aí muita gente que nem sonha que é parente do Dom Afonso Henriques. Conheço bem um dos representantes desta família, por acaso, não vou dizer o nome, por acaso é professor universitário e bom, da área das finanças, e que sabe perfeitamente que é ele o descendente do ramo primogênito da Casa de Barbosa, dos Condes de Sela Nova. É ele o representante do ramo principal. Bom, está cá em Portugal, como é óbvio, não é? Mas vejam bem as voltas que o mundo dá. Bom, de maneira que o Porto é muito interessante, porque o Porto tem este estatuto extraordinário. Quem manda no Porto são os portuenses. E o rei não pode dispor disto. Aliás, os reis confirmam aquilo. Epá, que coisa mais estranha, estamos no meio de um feudalismo, no meio de uma Europa feudalizada, nós também temos uma cidade autogovernada, com uma elite própria,
que impede que os senhores poderosos possam permanecer no Porto e ficar no Porto. Sim, é a cidade do Porto. Aliás, não vale a pena irmos mais longe. Temos aqui dois magníficos livros que não são feitos por mim, são antigos, 1988, Francisco Ribeiro da Silva, Documentos e Memórias para a História do Porto, o Porto e o seu termo, 1580 a 1640, os homens, as instituições e o poder, muito bom, muito bom. E, melhor ainda, do Pedro de Brito, 1997, o patriciado quinhentista, salvo eu, não é? Patriciado urbano, quinhentista, dois pontos, as famílias dominantes do Porto. As famílias dominantes do Porto. Bom, então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nem todos do Porto, nem todos os homens e mulheres mandavam no Porto, claro. Quer dizer exatamente isso. Nem todos os homens e mulheres mandavam no Porto. Quem mandava no Porto eram as famílias que, por alguma razão, tinham cidadania do Porto. E isto é absolutamente extraordinário. A cidadania do Porto é um título nobiliárquico. Agora já não é, não é? É pena, por acaso, aqui fica uma sugestão, é pena que a cidade do Porto não fizesse uma espécie de registro de quem eram os cidadãos do Porto, até à extinção deste regime, quem é que teve a cidadania do Porto, e até podiam fazer uma coisa curiosa, que era um registro de quem é que descendia dessa gente. Deve haver milhares e milhares de pessoas que são descendentes dos cidadãos do Porto, aqueles que podiam eleger e ser eleitos. Não era toda a gente, não era qualquer gajo que lá vivia, está quieto ou mau. Eram só os cidadãos do Porto. E como é que se adquiria a cidadania do Porto? Não era só nascer no Porto. Não era só nascer no Porto. Era ser eleito para um cargo de governação do Porto. Assim é que se adquire. O senhor é eleito vereador? Muito bem. O senhor é eleito almotacé? Muito bem. O senhor é eleito juiz? Muito bem. Não, não é. Senão não é. Mas sendo eu eleito, os meus filhos ficam privilegiados por causa disso? Sim. Sim, já vamos falar disso. Que interessante. Hein? Quer dizer, é uma coisa extraordinária. Até revoga, até altera estatutos que a própria lei tinham como estatutos gerais de natureza fiscal. Que famílias eram estas? Bom, é uma lista enorme. São 70 famílias. 70 famílias. Quais eram as mais importantes? Já agora eu mostro, que é para não dizerem assim, este gajo está a inventar. Estão a ver, as mais importantes estão aqui. A primeira família mais importante, os Sás. Os Sás. Do Sá de Miranda. Dos Sás Sotomayor. Esses Sás que foram depois cair na casa dos condes de Abrantes, depois duques, depois marqueses de Abrantes e do meu queridíssimo, saudosíssimo amigo, Dom Luís de Lancastre e Távora, Marquês de Abrantes, e do seu atual filho, o Marquês de Abrantes atual, de Abrantes e de Fontes, que é um grande desenhador, caricaturista e desenhador, chamado José Abrantes. Querido amigo e confrade. A segunda, os Carneiros. Os Carneiros é uma família que acaba... Porquê é que é tão importante? Porquê é que é a segunda? Eu sou Carneiro do Porto. Também sou Sá. Eu descendo desta gente toda. Sá do Sá de Miranda, desses Sás. Sá Sotomayor. Porquê os Carneiros? Os Carneiros não se sabe. Havia uma falsa origem dos Carneiros, que os Carneiros descendem de um senhor chamado Joanny Mouton, francês,
Nada, ninguém sabe, não se faz ideia nenhuma de onde é que aquilo vem. Agora, há uma coisa que se sabe, é que tiveram um primeiro-ministro, não é mau, chamado secretário de Estado, na altura, no tempo de Dom Sebastião e depois dos Filipes, Filipe I, segundo, aliás, segundo de Espanha, eu trato sempre como segundo, eles são, aliás, austríacos, eles são alemães, no fundo, não é? São Habsburgo, mas pronto, não tinha sangue espanhol nenhum, só, não é assim, o Filipe II era meio alemão e meio português. Bom, mas enfim, o António Carneiro às tantas é um bocado mal visto, não é? Estes gajos, agora mudou de um lado para o outro, filha da. Já se sabe, não é? É Portugal no seu melhor. O secretário de Estado. Tiveram uma data de feudos, porreiros. A Ilha do Príncipe era deles, a Ilha do Príncipe. Tiveram um título dado em Espanha que nunca mais foi recuperado. Não vale a pena pensarem que cá há o mesmo título moderno, que era do Conde das Idanhas. Das Idanhas, não é da Idanha, era das duas Idanhas, Idanha Nova e Idanha Velha. Conde das Idanhas, que foi dado, suponho que ao Dom Pedro, tiveram o tratamento de Dom Pedro de Alcáçova Carneiro, que é meu antepassado, que deu origem à família Alcáçova Carneiro, uma coisa, filho do António Carneiro, enfim, uma gente poderosíssima. O lado Alcáçova é duvidoso que seja muito bom, dizem que era hebraico, que era, desculpem, que era muçulmano, não sei, não faço ideia, não tenho ideia nenhuma disso, mas que foi de alguma forma reciclado, que aquilo não era grande espingarda, é-me indiferente, estou completamente nas tintas. O que é facto é que foi Conde das Idanhas e tal. E aquilo depois caiu em desgraça, tirando o ramo Carneiro de Sousa e Faro, que foram condes da Ilha do Príncipe até muito tarde e de quem descende muito boa gente. Bom, a seguir os Brandões. Brandão diziam que vinham que o nome originário vem de Inglaterra, Brandon, Viratil, não sei, não faço ideia nenhuma. Os Brandões Sanches. Depois os Cirnes, que dizem que vêm da Flandres ou que vêm, enfim, do centro da Europa. Depois os Rebelos, depois os Pinto Ribeiros. Os Subáguas desapareceram. Os Novais, os Pamplonas Rangéis, ainda havia vários Pamplonas Rangéis que tinham sido magistrados há bem pouco tempo, não é assim? Já ouvimos falar deles. Os Moreiras, cá está a minha quase varonia, que é descendente destes Moreiras. Os Ruas, também há muito poucos. Já os Valadares continuam, os Machucos desapareceram, os Pamplonas não, já disse, os Ferrazes, que há, Anhaias, é um nome que desapareceu, os Homens, os Riscados, os Correias, os Figueiroas, que vêm da Galiza, os Madureiras, os Carvalhos, Aranhas é fundamental, Pessoas, e depois vai por aqui fora. Os Cerveiras, os Camelos que depois vêm para a Ilha do Príncipe, vêm para aqui para o lado, para Baião, os Motas, etc. Leites, etc. Serrás, Vieiras, etc. Bom, Reimões, nunca mais acaba. Esta é a elite do Porto. São 70, 60 famílias, das quais. E depois tem este livro muito interessante porque mostra as ligações entre as famílias. Por é claro, os gajos não eram estúpidos, faziam alianças entre si, não é assim? As alianças dos Brandões, as alianças, eles todos têm uma data de alianças que estabelecem entre eles como forma de, está a ver, dos Leites, as alianças. Isto tem aqui, o livro é muito interessante. Eles aliaram-se sempre entre famílias do Porto para, umas mais modestas, outras menos, para fortalecer, está a ver, os Leites tinham várias alianças, enfim, esta gente toda aliava-se uns aos outros para exatamente permitir, olha, cá estão os Carneiros e os Rebelos e os Madureiras, tudo ligado, está a ver? Tudo ligado, Carneiros, Madureiras, está a ver? Rebelos, tudo isto ligado. Era uma espécie de máfia, casavam todos uns com os outros. Porquê? Porque
o conceito de cidadania é hereditário. E é hereditário e transmite direitos a sério. E agora um livro raríssimo, passa aqui outro apelo, ou o Porto, ou a Imprensa Nacional e a Casa da Moeda, que republica isto outra vez. Porque isto é fundamental. Os privilégios dos cidadãos do Porto. Está esgotadíssimo, eu tenho este exemplar. Aliás, uma capa linda, não é? Com uma rua do Porto, tradicional. Uma magnífica introdução, não é verdade? Do Armando Castro, que não era propriamente um homem de direita, e em que explicam aqui muita coisa sobre o que é que, na parte concreta, para que é que servia a cidadania, não é assim? Eu dou-vos um exemplo. A uma dada altura, é preciso introduzir as chamadas pragmáticas contra o luxo. Porquê? É porque é o problema que há hoje em todo lado, não é? Então, nós importamos tudo. Então, toda a gente importa e não se exporta nada. Então, estão a perceber? Isto não pode ser. Então, o mercantilismo fechou as portas e criou aquilo que o Trump está a fazer. Exatamente o que o Trump está a fazer. E criou tarifas para castigar a importação de coisas que sejam sumptuárias, que sejam luxo excessivo. Não queremos cá disto. Isto é só para esvair dinheiro. Como é que se pagava antigamente as importações? Com ouro. Ouro, prata. É claro que isto esvaía a prata, esvaía o ouro. Não queremos isto. E então começaram a sair as chamadas leis pragmáticas contra o luxo, que eram de natureza geral e sistemática. Ou seja, não dá para fugir. A primeira é do rei Dom Afonso IV, de 1340. Não queremos importar. Tarifas. E a seguir, para verem que isto é uma política pública consistente, não é? Sai a do rei Dom João II, de 1482, de 1488, de Dom Sebastião, de 1559, de 1570, de Filipe III, de 1619, de Dom Pedro II, de 1677, 88, 90, 98, 1702, do rei Dom José, de 1749. O mercantilismo do Marquês de Pombal. Então, mas para que é tantas leis? Não só para reconfirmar a anterior, mas para ampliar. Não, agora é tarifas sobre isto e isto e isto. E agora é mais sobre isto e isto e isto. Joias, pérolas, perfumes, sedas. Não. É claro. O que acontece? Acontece que a malta começou a chiar, sobretudo as mulheres. E normalmente as mulheres que chiam são casadas. É? Nesta altura, chiam através dos maridos, massacram uns ossos que costumam sair daqui, agora não me lembro do nome, dos maridos, não é? Até os gajos chatearem os outros gajos de cima. O que é que se impedia? Impedia-se os excessos, reparem bem nisto, os excessos de consumo nos trajes e nos feitios deles. Gastos desnecessários, aspas, e despesas que se fazem para os ditos trajes. Não sou eu que estou a dizer, isto são as pragmáticas. Proíbe-se o uso de coisas de ouro ou de prata, bordadas, trazidas da Índia, ou o uso de adornos de esmalte importados. Veda-se o uso das sedas. Discrimina-se as classes sociais que poderiam usar objetos de luxo, de ouro e prata, os que tivessem cavalo ou os fidalgos que estão nos meus livros, e os desembargadores, os cavaleiros fidalgos, que forem confirmados, e os outros não. Chiaram outra vez
E disseram, bom, os filhos dos fidalgos e as mulheres dos fidalgos também. Não podemos deixar. Então agora como é que é? Então o fidalgo pode andar e a mulher tem que andar toda vestida de preto. Isto não é para nós, não é para nós. Por isso é que agora estas novas que vêm vestidas de preto estão um bocado fora do esquema, não é? O transporte em andas pela cidade, os gajos não podiam andar com aqueles liteiras, as cadeiras cobertas, as cadeirinhas que havia, enfim, era preciso limitar tudo isto. As armações de seda dentro das casas. E tudo isto é preciso aplicar aos estrangeiros residentes em Portugal e se permanecessem cá mais de 6 meses. 6 meses. 6 meses. Regulava-se o uso dos trajes. Proibia-se que alguém de qualquer qualidade trouxesse consigo mais de 3 páginas a pé. 3 páginas para quê? É para segurar na cauda da senhora. Não é assim? A cauda do vestido comprido, para levar não sei o quê, para trazer a carteira, para trazer não sei o que mais. Não podiam ter mais de 3 páginas. 2 homens de espora, 2 homens que soubessem montar, e um escravo de mandil. Mandil é a saime. Ui, cara, bom, corrente. Mas se for um moço fidalgo, enquanto for moço, enquanto não for casado, só pode trazer um pajem, um homem de espora ou e um escravo mandil. Não pode, porque é moço fidalgo, enquanto não for casado. Etc. E, portanto, é nesta circunstância. E os outros não podem andar. Portanto, os oficiais mecânicos, os alfaiates, calceteiros, jubileiros, barrileiros, alforreiros, tudo isto não podem andar. Portanto, no Porto não mandava toda a gente, já vimos isso. E acontece uma história extraordinária que eu não resisto contar, porque ainda por cima é a minha avó. Isto não há nada como saber a história, não é? É minha e de toda a gente. Há uma senhora fantástica no meio disto tudo, chamada Clara Camelo. Eu devo sair à Clara Camelo, porque era doida, não é? E então o que é que a gaja resolveu? Resolveu passear-se na rua com três criadas, com 3 escravas, não sei, com 3 gajas atrás, a segurar tudo e mais alguma coisa, vestida, e está aqui a descrição, vestida como se fosse uma árvore de Natal. É uma coisa extraordinária, pá. Bom, deixa ver se eu descubro aqui como é que vem, como é que a senhora vinha vestida. Bom, está aqui. Está aqui. E mostra o Meirinho que aprendeu. Presa! Presa! O Meirinho que aprendeu. O Meirinho é um polícia, não é? Que o prendeu. A Ré, Clara Camela, mulher de Custódio Afonso, por lhe achar, agora é frase antiga, não é? Por lhe achar vestido um caputim de racha é um tecido bom, cor de pombinho, com uma renda de ouro e outra renda de prata ao redor pela parte de fora. Entretecido com seda vermelha, de 2 dedos de largura e cobertas as costuras do cabeção com a mesma renda de prata. Forrado por dentro de tafetá verde, de largura de um palmo, todo ao redor, e um roupão, por cima disto tudo, de tafetá, seda, preto, com 2 debruns de veludo preto, pelas bordas com as mangas abertas, de 2 debruns do mesmo veludo, debruado o veludo pelas costuras, e uma vasquinha de pano vermelho com uma barra de veludo verde, de 2 dedos de largura, apestanada toda ela em tafetá amarelo. Eu gostava de mandar fazer um retrato disto, com alguém que percebesse disto, porque devia ser uma árvore de Natal, não é? E umas espiguilhas em cada borda da pestana, que mostrava-se que a Ré, Clara Camelo,
Mas mostrava-se que a Ré, Clara Camelo, tinha sido recebida pela forma da Santa Madre Igreja e Concílio Tridentino com Custódio Afonso. E se provava que Custódio Afonso tinha servido de almutacé nesta cidade por eleição. Tinha sido eleito almutacé. Pela qual razão ficara cidadão do Porto. E o era por ser cristão velho e viver à lei da nobreza. Por ser cidadão desta cidade, passou a gozar dos privilégios e liberdades dos infanções netos dos reis. Já falarei isto no próximo número. Como a sua mulher pode trazer as ditas sedas e este Cristóvão Afonso acabou por ser chanceler do Porto. E depois prova-se outra coisa, é que a Clara Camelo, prova-se outro sim, que a Clara Camelo é de nobre geração, porque o seu pai, António Camelo, também foi cidadão e almutacé. Vejam bem isto. Primeiro, andavam a prender pessoas no meio da rua, pela forma que andavam vestidas e com as criadas que andavam atrás e tal. E depois tinham que ir para tribunal, para explicar se tinham ou não direito àquilo. Não era a brincar, as pragmáticas eram a sério. Eram a sério. Estão a ver? Ou seja, um plebeu que fosse apanhado vestido com coisas que eram proibidas, lavava uma tosse e era preso. Esta gaja foi presa. A minha avó, Clara Camelo, é extraordinário. Eu sou descendente deste Custódio Afonso, e dela e do António, deste conjunto todo. Isto é uma graça única. Bom, portanto, o Porto é um caso excepcional. Neste caso, excepcional, que é como fazem os brasileiros, continuam a escrever bem, de uma cidade, de uma república, res pública aqui neste caso, urbana, de uma res pública aristocrática, à medida daquelas que existiam na Europa. Eu devo dizer que tenho mais sangue do Porto do que de outra coisa qualquer. Já fiz a minha genealogia. Claro, também tenho de outras terras, do interior, de Foscoa, de Pinhel, de outras zonas, do Alto Minho, Caminha, por exemplo. Também não posso, não tenho quase nada. Mas tenho. Agora, faço uma honra enorme, extraordinária, ser descendente desta gente. É uma gente diferente. É uma gente, de facto, que mostra o que é o Portugal antigo. E este orgulho é continuado, porque o Porto continua assim. Portanto, há uma genética que tem a ver com a história e com a cultura. Já vai quase numa hora. Olha, peço desculpa, alarguei-me. A gente, quando começa a falar da nossa equipa, já sabem como é. Perdemos a cabeça. Portanto, a próxima vez vou ser mais económico. Muito obrigado.